Olá, boa tarde. O Tribuna Esporte de hoje fala de skimboard, esporte que está fazendo sucesso em Guarapari. Tem ainda a suspensão do capixaba na Copa Espírito Santo. Muita gente saiu perdendo com a decisão. E mais, a FIFA e a polêmica da Copa do Mundo de 2014. Apito inicial, TE tá no ar. E o futebol capixaba continua daquele jeito. Mais um campeonato perdeu o brilho. O capixaba foi suspenso da Copa Espírito Santo pela federação por um ano. O próprio presidente do clube admitiu que não tinha condições de disputar um campeonato profissional. Com a decisão, outros clubes foram beneficiados e prejudicados. A Desportiva se classificou por WO e o Vila Velhense está eliminado do torneio. Treinar, ensaiar as jogadas, para no final nem pisar no gramado. Esse é o panorama da Desportiva para a última rodada da Copa Espírito Santo. E mesmo beneficiada dentro de campo pela desistência do capixaba, ninguém no clube está satisfeito em ganhar uma partida sem ver a bola rolar. Eu nunca imaginava passar por jogar, ter uma equipe profissional, né, um campeonato profissional da WO. E Mauro Soares sabe que se houvesse a partida, a classificação às semifinais seria complicada. Afinal, a Desportiva perdeu para o capixaba no primeiro turno. Se acontecesse, ia ser um jogo bastante difícil, como foi aqui, né? Eles provaram que tinha jogadores e venceram a Desportiva aqui, conseguiram tirar ponto do Rio Branco também. Com o WO consumado, a Desportiva ganha por 2-0 e reassume a liderança do Grupo A com 16 pontos. Clássico à vista com vitória nas semifinais. Bom, o treinador prefere esperar. O Botafogo de Jaguaré está lutando para essa vaga também. Vamos ficar esperando, né? Seja qual a equipe que for, a gente está preparado para jogar. E toda essa confusão, logo no final da primeira fase, atingiu diretamente o Vila Velhense. A equipe torcia por uma derrota da Desportiva e agora não tem mais chance de classificação. A partida contra o Serra deste sábado virou uma mera despedida da competição. Um amistoso. A gente tinha previsto outra coisa, mas por infelicidade do campeonato mesmo e por deficiência também do nosso time, a gente não conseguiu alcançar esse objetivo. Nós contávamos com uma campanha que chegasse até esses mesmos 13 pontos que a gente pode chegar e com condições totais de classificar. Infelizmente, os resultados não nos ajudaram e a gente também teve um início de competição que não foi o ideal, isso nos prejudicou. Por telefone, o presidente do Esporte Clube Capixaba, Antônio Rosa, não assumiu a responsabilidade pelos salários atrasados, mas criticou a forma como foi conduzida a punição à equipe. Acho que o filiado ele tem que ser mais respeitado. O filiado ele teria que ser mais ouvido pela federação, ele teria que ter mais meio para poder ter direito de resposta, ter direito de atitude, agir, e a federação parar melhor seus filiados. No final, o presidente ainda disse que o time que ele mesmo montou não tinha condições de disputar a Copa Espírito Santo. O grupo que estava do meu lado também não era um grupo preparado para poder disputar competição profissional. Então, o melhor meio que eu vejo agora é pegar, estruturar, para que eu possa fazer uma equipe profissional de verdade. Enquanto isso, o Vila já dispensou a maioria dos jogadores que vieram de fora. Os que ficaram, como o paranaense Juninho, vão voltar para casa lamentando a desorganização que tomou conta mais uma vez do futebol do estado. Fica desanimando o jogador que vem para o estado para jogar. Eu vim com o pensamento, vou ficar até o final, que é o último jogo, vou cumprir, mas fica a minha opinião aí de mais profissionalismo para as equipes aí no estado. Todo mundo sai perdendo, principalmente o torcedor. A Federação Capixaba de Futebol respondeu que não há diferenciação de tratamento entre os clubes. Disse ainda que eles agiram de acordo com o regulamento que foi previsto no começo do campeonato. Capixabas no pano, vôlei de praia masculino, o capixaba Alisson conseguiu se recuperar da derrota da última rodada. Ao lado do parceiro Emanuel, eles venceram uma dupla da República Dominicana por 2-0, parciais de 21-13 e 21-12. Com a vitória, a dupla brasileira avançou para as quartas de final da competição. Eles terminaram em segundo lugar no grupo D. Já no feminino, Juliana e a capixaba, Larissa, continuam com tudo. Faltam só 2 vitórias para elas conquistarem o ouro. A dupla avançou para a semifinal depois de derrotar o Canadá por 2-0. Fique ligado aqui no TE que durante o PAN a gente fala tudo sobre os capixabas em Guadalajara.
Em Guarapari, um esporte pouco explorado começa a ganhar força. E que força! O skimboard capixaba já tem campeão brasileiro. Conheça essa turma com o Rodrigo Peçanha. É num pico pouco explorado, na praia do Riacho, em Guarapari, que está nascendo uma geração de talentos do skimboard. Isso mesmo, skimboard, aquela brincadeira de discos que deslizam na areia até a água. Hoje, só em Guarapari, já são 25 praticantes. A brincadeira do passado virou coisa séria. Foi evoluindo até chegar ao ponto que está hoje, né? De 2000 para cá houve uma evolução muito grande. Então, os atletas são de alto nível, as pessoas são de alto nível, tem tudo para dar certo o esporte. E no último final de semana, o Espírito Santo ficou nas cabeças. Nas areias do Riacho, Pablo Marreco desbancou os favoritos paulistas e faturou o título da segunda Copa Brasil de skimboard. Eu vim treinando muito para isso, mas realmente o campeonato estava com um nível muito difícil. Foi difícil chegar na final, mas graças a Deus consegui. Quem também se deu bem no campeonato foi Vitor Melilo, terceiro colocado na competição. Foi muito bom isso, porque o esporte vem crescendo muito, cada vez mais, tem mais campeonatos. E agora com essa associação ASGO aqui de Guarapari, a gente está conseguindo colocar campeonatos para fora do Espírito Santo e está fazendo o esporte no Espírito Santo crescer bastante. E mais do que formar bons atletas, o Espírito Santo leva outra vantagem. A formação das ondas no litoral do estado é perfeita para a prática do skimboard. Palavra dos gringos que estiveram aqui no último final de semana. Californiano, né? A Califórnia foi o berço do skimboard no mundo. Então, ele mesmo chegou e falou que chegou pra mim e falou: poxa, aqui é um top secret, aqui é um lugar perfeito para prática de skimboard. Então tem que tentar expor mais isso aí. Espírito Santo tem várias praias, como a Praia do Riacho. Mas se por um lado a galera da pranchinha começa a se destacar, por outro a falta de torneios em nível estadual prejudica a formação de novos talentos. Só para se ter uma ideia, em 2009 foram 7 campeonatos nas areias capixabas. Em 2010, 3. Em 2011, apenas 2. Muito pouco para o estado que tem o atual campeão brasileiro. Seria interessante para a gente agora começar a ter torneios estaduais, torneios regionais, para a gente poder fazer a categoria de base e selecionar os atletas para poder competir em competições nacionais, até internacionais, quem sabe. Tem que ficar de olho nessa galera. Fim de primeiro tempo, daqui a pouco Rodrigo Peçanha traz os comentários do dia. O Botafogo perdeu ontem, Flamengo também. Mas veja ainda, a polêmica da FIFA na Copa do Mundo de 2014. A toda poderosa quer proibir meia entrada nos estádios e ainda mudar o nome do Maracanã e outros estádios da Copa. A gente volta daqui a pouco, é um instante só. Estamos de volta com o segundo tempo do Tribuna Esporte. O Rodrigo Peçanha já está aqui comigo. Tudo bem, Rodrigo? Beleza, Júlio. Um minutinho para a gente falar do Flamengo, que perdeu ontem para a Universidade do Chile por 4-0 pela Copa Sul-Americana. Os flamenguistas não poderiam estar, os rubro-negros, não poderiam estar mais chateados do que... Muito difícil, né? Foi um jogo que realmente... Complicado. Assim, eu não acompanhei o jogo, mas é engraçado que quando a gente vê o jogo pelos melhores momentos, nunca é bom comentar um jogo pelos melhores momentos, mas os melhores momentos do jogo ontem eu vi apenas 2 lances do Flamengo. Aliás, 3, né? Um chute do Ayrton, uma cabeçada na trave do Wellington e outro chute do Ayrton na canela do jogador da Universidade, uma expulsão merecida. Demais, no mais, só deu a Universidade do Chile. A equipe chilena, pelo menos nos melhores momentos ali, teve chance até de fazer mais que 4-0. E selou a classificação, não tem mais jeito, o Flamengo não vai conseguir classificar, mesmo porque não vai mandar força máxima, vai dar prioridade para o brasileiro agora. E, mais uma vez, o futebol brasileiro não dá prioridade para a Sul-Americana, que dá uma vaga para a Taça Libertadores. Bom, o Botafogo também, né, que foi derrotado ontem pelo Campeonato Brasileiro, teve a chance de alcançar a liderança, mas acabou derrotado pelo Santos por 2-0. É uma vitória normal, porque o Santos voltou a jogar bem.
né? O Neymar mais uma vez fez a diferença quando o jogo estava 0 a 0, aquele belo gol, A driblando gente tem 3 os jogadores. gols do Botafogo? Vamos ver. Pedir para rodar aí, por favor. A gente tem os lances do jogo. Quando a gente comenta, vamos mostrando os lances, Rodrigo. É isso aí. O Santos, no primeiro tempo, só deu Santos, né? E aí é o gol do Neymar, que ele, no meio de 3 Acabou o time do jogadores. Botafogo ontem, o Neymar, nesse gol aí, né? Gol de Muito biquinho, olha lá complicado. Romário, né? E o Borges também, mais uma vez, fazendo a diferença depois desse gol, né? O Borges pegando uma bola de bate pronto, bonita, 2 a 0. O Botafogo teve algumas chances no segundo tempo, mas no todo o Santos mereceu vencer. Tá ok, vamos falar então de Copa do Mundo 2014, porque a Copa parece que está cada vez menos com a cara do Brasil. A FIFA pediu algumas mudanças para realizar a competição por aqui. Uma é acabar com a meia entrada, a outra é mudar os nomes dos estádios. O SBT fez uma reportagem e a gente fez uma edição especial para que você fique por dentro do assunto. Já imaginou o estádio do Maracanã com outro nome? A mudança é uma das propostas da FIFA para a Copa de 2014. Segundo o jornal Correio Brasiliense, os representantes das 12 cidades sedes receberam um projeto da federação com algumas sugestões. Uma delas prevê que os estádios mudem de nome temporariamente. Eu acho uma ideia assim meio esquisita, né? Meio obsoleta por causa só por causa da Copa e depois voltar ao normal, eu não acho legal não. No Distrito Federal, a mudança já começou. O tradicional Mané Garrincha agora é Estádio Nacional de Brasília. Eu só conheço como Mané Garrincha mesmo até hoje. Mudanças também na regra da meia entrada. Segundo a proposta da FIFA, o benefício não pode ser aplicado nos eventos. O problema é que isso vai contra o Estatuto do Idoso e algumas leis estaduais que garantem metade do ingresso para estudantes. Só que, segundo esse especialista, o Brasil tem que cumprir as normas. Quando o Brasil foi bater as portas da FIFA e dizer, olha, eu quero sediar a Copa do Mundo, a FIFA já tinha estabelecido algumas condições. E o Brasil se obrigou a essas condições até para se candidatar. Pois é, Rodrigo, e agora a opinião dos capixabas sobre o tema. A gente foi até as ruas e conversou com os torcedores. A FIFA está querendo proibir, cara, meia entrada nos ingressos durante a Copa do Mundo. O que você acha disso? Isso aí nós estamos com que país por aqui? Como é que pode proibir? Não seria certo, senão dificultaria um pouco a entrada das pessoas para verem as partidas, que é uma das coisas que mais traz dinheiro para o nosso futebol. Você é jovem, você também é. Você tem seu direito, ele tem, eu tenho. O nosso direito ele pode barrar, não? O Maracanã também não pode. Aquilo ali é uma coisa histórica. Aquilo ali é bom demais, rapaz. Não pode acabar, não. Eu acho que tem uma história. Para ter esse nome, teve uma história, né, cara? Teria que ter um preço mais acessível para poder ir, senão eu já não vou mais. Pois é, Rodrigo, sua opinião aí? A FIFA não pode, a FIFA é um órgão que rege o futebol e o Brasil tem leis muito mais antigas, no caso a lei do idoso não é tão antiga, mas tem que ser respeitada, é a soberania do país. Acredito que deva haver algum acordo entre FIFA e os legisladores do Brasil para que a gente tenha uma solução um pouquinho mais sensata nesse caso. Tá ok, Rodrigo, obrigado pela sua participação. Obrigadão. Esse é o nosso apito final. Daqui a pouco o programa vai estar na íntegra no nosso site. Visite www